STF valida créditos milionários decorrente da tese do século. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Se você gosta do nosso conteúdo, se você aprende, se você participa do Papo Estrategista, nós temos mais de 400 vídeos, se inscreva no canal. Apenas se você for inscrito, você é aluno. Se você não for inscrito, você não é aluno. É bem-vindo, sim, mas não é considerado aluno. Curta, se inscreva para ser aluno e, cara, compartilha no grupo da faculdade, compartilha o nosso conteúdo aqui no grupo da empresa. Fique à vontade, todo mundo aqui é muito bem-vindo e vai ser um prazer poder contribuir. Eu insisto que a tese do século ela nunca deixa de perder evidência. Falamos a respeito de tributação dos créditos recuperados, falamos do período, ou seja, as empresas podem recuperar os últimos 5 anos contados da data do ingresso da ação, do ajuizamento, ou os últimos anos desde 2017, 15 de março de 2017, gross up da exclusão de ICMS, as empresas têm direito a um crédito residual, vários e vários assuntos que decorrem da exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, créditos ou não sobre o ICMS incidentes nas aquisições das mercadorias, de acordo com a Lei 14.592. Então, essa tese ela nunca perde evidência, ela é a tese do século, a reforma é a tese do milênio. E nesse caso, mais uma matéria que eu vou analisar essa matéria com você durante esse vídeo, porque ela é muito importante. Vamos recapitular, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS foi uma ação já antiga, que vem se discutindo no judiciário desde 2002, e aí foi evoluindo. Em 2017 iniciou o julgamento, lá no dia 15/3, foi pedido vista por um ministro, retomou o julgamento, chegou a um acordo que o ICMS incluído na base de cálculo do PIS e COFINS, ou seja, a tributação sobre o faturamento, era inconstitucional, tema 69. Com base nisso, foi opostos pela União embargos de declaração para sanar qualquer tipo de dúvida, trazer clareza ou até mesmo questionar alguma interpretação aplicada. E aí a União propôs uma modulação dos efeitos, ou seja, restringir o alcance, os efeitos dessa declaração, com base que o ICMS não deveria ser destacado, ICMS pago, e que apenas a aplicação dessa decisão para dali em diante, ou seja, não poderia retroagir 5 anos. Houve ali um meio termo, por conta que em 2017 isso ficou parado, 18, 19, 20, 21. 4 anos praticamente após, lá em maio, retomou-se o julgamento desses embargos de declaração. E o que acontece? Durante esse período, pessoal, o judiciário não parou de julgar esse tema. Afinal, ele estava possivelmente pacificado, ainda que processualmente a aplicação dos efeitos se dá com a publicação da ata de julgamento, e os embargos de declaração ele evita o trânsito em julgado. Então, do ponto de vista processual, não havia encerrado esse julgamento, mas o judiciário entendia que o conteúdo não iria mudar. Várias empresas que ingressaram a ajuizar a ação após 15/3/2017 tiveram decisões favoráveis com o trânsito em julgado. Então, por exemplo, eu ingressei com a ação lá em 2019. Ela transitou em 2021, antes do julgamento dos embargos, e eu retroagi 5 anos da data daquela decisão. Então eu ingressei em 2019, transitou em 2021, eu voltei 21 até 2019 e 19, 5 anos. Esse é o artigo 168, combinado com 65, que eu posso retroagir 5 anos. E aqui se dá a data do ajuizamento da ação. Qual foi a novidade aqui? Nós tivemos um caso em que houve esse somebody love, né? Esse bem bolado, esse acordão, ou seja, esse meio termo. O ICMS considerado foi o destacado, então a União não teve êxito no que ela alegava que deveria ser o pago, porque isso reduziria substancialmente o tamanho do crédito que estaria no mercado, aproximadamente 400 bi, para
talvez 1/5 disso, porque nem todas as empresas pagam ICMS e isso reduziria demais o alcance do ponto de vista financeiro. E também a modulação dos efeitos no que se refere à aplicação da linha em diante. O STF entendeu que não, mas ele propôs o seguinte: as empresas que ingressaram a ajuizar a ação até 15/3 garantiram o direito de retroagir 5 anos da data de ingresso. Ou seja, eu ingressei, ajuizei a ação 15/3 de 2017, volto para 2012. Ingressei com a ação, por exemplo, em 2015, volto para 2010, sempre 5 anos. Agora, se eu ingressei com a ação após 17 de março de 2017, aí eu só posso dali em diante. Então, por exemplo, a empresa que ingressou no dia 18 de março não garantiu o direito de voltar 5 anos e só aplicar dali em diante, que isso depois se tornou regra, né? Eu não preciso ter ação judicial, não precisava ter ação judicial para aplicar de 2017 em diante. Só e apenas, somente, para voltar os 5 anos, conforme a definição do STF, eu teria que ter ingressado, ajuizado a ação antes do 15 de março de 2017. Então, quem ingressou no dia 16 não garantiu o direito de retroagir, segundo essa modulação. Só que detalhe, pessoal, esse julgamento ele foi lá em maio de 2021. Então, vocês conseguem visualizar que entre esse lapso temporal de 2017, que o judiciário não parou de julgar, até 2021, muitas ações transitaram em julgado. E aí depois, por exemplo, olha só, Tihai, que maravilha. Eu ingressei com a ação em março de 2021, que eu não sabia. Aí eu consegui retroagir 5 anos dali. Então votei 21, 20, 19, 18, 17, 16. Legal? Mas em maio veio a decisão do STF e aí eu compensei. Veio a decisão do STF e falou, olha, quem ingressou depois de 15/3 de 2017 não pode voltar retroativamente os 5 anos, só de 2017 em diante. Olha o BO. Então eu tive 1 ano ali, porque eu voltei para 16, que eu não poderia. Mas esse não é nem o pior caso, porque eu só tive 1 ano que foi indevido, porque eu voltei 21, 20, 19, 18, 17 e 16. 16, todo o crédito 16 seria indevido. Agora pensa o seguinte, eu ingressei dia 18 de março, ou dia 16 de março de 2017. Voltei para 2012. 16, 15, 14, 13, 12. Todo esse crédito até 2016 estava indevido. 4 anos. Olha o tamanho do BO. Muitas vezes crédito compensado. Com essa modulação dos efeitos, choveu ações rescisórias. Segundo essa matéria aqui, ó, cerca de 700 ações, e aqui o Tihai vai colocar na tela, 700 ações rescisórias foram propostas, protocoladas contra as empresas com débitos acima de 1 milhão, segundo aqui o Procurador Nacional. Por conta que o levantamento e o crédito estavam em desconformidade com a decisão. Nesse sentido, essa matéria aqui foi importante, dessa decisão, ela foi monocrática, ou seja, apenas do Fux, mas ela foi no mínimo razoável. Ela teve bom senso. Essa empresa aqui garantiu créditos de 4,4 milhões, uma empresa do segmento têxtil. Essa notícia pública aqui do Valor Econômico. A decisão, ainda que monocrática, ela foi no sentido do seguinte, pessoal. É um entendimento já reiterado, porque o STJ iria avaliar esse tema, mas diz que envolve matéria constitucional, coube ao STF, no sentido da corte que não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento pelo plenário à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Então, o Fux, ele não analisou os pedidos da Fazenda e ele manteve, porque a empresa aqui, ó, deixa eu ver, ela ingressou para excluir, cação, julgamento do mérito, em 2017 obtiveram trânsito em julgado. São favorável. Em 2017, deixa eu pegar quando que ela ingressou. Só que entre março de 2017 e maio de 2021, tiveram várias ações que garantiram e ela protocolou, olha só, cara, ela protocolou em agosto de 2017.
5 meses após o STF, né, julgar o mérito. Só que como ela retroagiu até 2012, em maio veio uma decisão dizendo que praticamente quase todo o crédito dela era indevido. Então nessa decisão ficou consignado, aqui um ponto importante, pessoal, porque muitas empresas estão com um problema gigante, principalmente se eu envolver aqui depois, para não ficar complexo, que é a limitação do trânsito em julgado, quando há precedente posterior. Nem quero entrar nesse assunto. Mas várias empresas estão com um problema grave, porque muitas empresas ingressaram depois de 15/3. E aí esse crédito ele fica como indevido e a Procuradoria está ingressando com ações rescisórias para glosar esse crédito. Tem casos de já entrar direto escrevendo em dívida ativa. Pessoal, isso é uma insegurança jurídica absurda. Esse voto do Fux, ele não vem para dizer, olha pessoal, está resolvido. Porque é uma decisão monocrática, precisa ainda ser analisada em plenário, não tem repercussão geral reconhecida, mas é um grande avanço na segurança jurídica para dizer, olha só, as empresas que tiveram ali antes do julgamento dos embargos, eles estão em harmonia, em conformidade com o precedente do próprio STF, de que? O tema 133, cadê? 136, ó. Que essa é a base de argumentação. Então ela manteve dizendo, olha, na época o trânsito em julgado estava com base, né, estava baseado numa decisão de mérito. Posteriormente ocorreu a mudança, ok, mas naquela época estava em conformidade e não poderia glosar o crédito. Então isso traz um pouco mais de segurança, afinal isso gerou um problema muito grande. Até porque, como as ações transitaram, o judiciário entendia que o mérito não poderia ser alterado e as empresas foram tendo decisões favoráveis. E até então nós imaginávamos que a coisa julgada ela era imutável. Então aqui um precedente importante ainda sobre a tese do século, sempre venho falando sobre novidades, pontos importantes aqui da tese do século, uma decisão agora, recente, dessa semana, que fala sobre a validade dos créditos utilizados, ainda que o trânsito em julgado dessa ação ela tenha sido questionado por conta que eu ajuizei a ação após 15/3, mas de acordo com o tema 136 do STF, é possível a manutenção e não poderia glosar. Espero que você tenha gostado. Tese do século sempre está em evidência e esse assunto é muito provável que um dia você tenha que enfrentar e aí você vai estar preparado. Até o próximo vídeo. Lembrando, não se esqueça, se você gosta do nosso conteúdo, se você aprende, se você participa do Papo Estrategista, nós temos mais de 400 vídeos, se inscreva no canal. Apenas se você for inscrito, você é aluno. Se você não for inscrito, você não é aluno. É bem-vindo, sim, mas não é considerado aluno. Curta, se inscreva para ser aluno e, cara, compartilha no grupo da faculdade, compartilha o nosso conteúdo aqui no grupo da empresa. Fique à vontade, todo mundo aqui é muito bem-vindo e vai ser um prazer poder contribuir.